Irmãos, o título da nossa mensagem, como ele está posto aqui, Cooperadores de Deus, é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas trazendo essa pergunta para o nosso coração: se Deus, Ele não precisa de nós, por que que Ele quer nos usar? Se Deus não precisa do Gilberto, se Deus não precisa do Adriano, se Deus não precisa do Mário, se Deus não precisa de nenhum de nós aqui, por que que Deus quer usar o Gilberto? Por que que Deus quer usar cada um de nós que está aqui hoje, se Ele não precisa de nós? Vamos pensar um pouco na autossuficiência de Deus. Você sabe o que é isso, né? O que significa ser autossuficiente? Significa que Ele não precisa, o nosso Deus, Ele não precisa de nenhum ser que Ele criou. Ele não precisa. Ele não precisa dos anjos, Ele não precisa dos mundos, Ele não precisa de nós, os homens, Ele não precisa. Por que que Deus, Ele não precisa? Porque Ele próprio se basta. Deus basta para Ele mesmo. Isso não acontece comigo, não acontece com você. E nós vamos ver isso hoje. Mas para Deus não. Por quê? Porque Deus não tem necessidades a serem supridas. Então, meus irmãos, não tem uma debilidade em Deus que possa carecer de ajuda. Então Ele não precisa. De fato, Ele não precisa. Ele se garante, né? Ele é autossuficiente, o nosso Deus. Eu tenho necessidades a serem supridas. Eu não posso falar, eu não preciso de ninguém. Eu não posso. E ainda mais eu, né? Eu nem sei fazer comida, né? Se eu ficar sozinho, eu vou morrer de fome, porque eu não consigo comer a comida que eu faço, né? Então, imagine. Mas vamos dizer que uma pessoa, ela sabe fazer comida, né? É um excelente cozinheiro e diz assim: eu me garanto, eu me basto, eu tenho um trabalho, eu tenho as minhas mãos para fazer a minha comida. Eita, é verdade. Agora, imagine que você tenha todo o dinheiro do mundo, que você seja um Silvio Santos da vida, que é bem colocado, né? Imagine que você é um bom cozinheiro, então não vai ter problema. Eu tenho dinheiro e eu sei fazer comida, eu tenho um fogão, né? Então eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém. Aí acontece de ter todos esses problemas no sul, e não tem mais arroz, morre o gado aí, pessoa que fazia a horta não quer fazer mais, aí você vai no mercado com o seu dinheiro, coloca lá alguma coisa na cesta, né? E na outra semana você vai e não tem mais nada para colocar na cesta, e você fala: cadê a comida aqui? Não tem mais para vender. Como não tem? Eu tenho dinheiro para comprar. Mas não tem, né? Não tem comida para te vender. Sabe por quê? Porque você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter trabalho, mas você ainda precisa. Você tem necessidades a serem supridas que sozinho você não consegue suprir. Não é assim com Deus. Deus, Ele é autossuficiente. Meus irmãos, Deus, Ele não precisa dos anjos. Uma das obras mais magníficas de Deus, nesse universo tão lindo que Ele criou, é justamente os anjos. Os anjos, meus irmãos, porque, diferente de nós, eles embelezam, eles encantam o trono de Deus. Eu estou aqui, eu estou pregando, vocês estão sentados ouvindo a palavra de Deus, tem que ter muita paciência para isso, mas enquanto nós estamos aqui, muitos anjos estão rodeando o trono de Deus, clamando que Deus é santo, e não da forma que nós clamaríamos, santo, santo, de uma forma monótona. Há uma beleza, há uma grandeza, sabe? Há toda uma majestade naquele cântico celestial, que você pode imaginar, por exemplo, que quando Cristo nasceu, e é dito que os anjos se ajuntaram de todos os cantos, para ficar ali sobre Belém cantando, né?
Que Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas. Que lindo cântico foi aquele. Meus irmãos, os anjos, eles são uma criação magnífica, maravilhosa de Deus, muito usada por Deus. Olha, assim que o homem pecou, Deus já colocou 2 anjos lá, diz: olha, vocês ficam aqui, fica segurando, cada um vai ficar segurando uma espada aí, não é para ninguém passar. E os 2 ficaram lá, meus irmãos, estão lá até quando Deus queira, eles vão ficar ali, aqueles 2 querubins. Deus precisa mandar um recado aqui na terra. Ele poderia falar de uma forma audível, mas Ele gosta de usar os anjos. Ele podia dizer para o Abraão, 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 mas não, meus irmãos, ele prefere usar um anjo. Ele poderia usar, meus irmãos, assim, o seu próprio poder assim, absoluto em tudo, dizer assim: Jacó, pode voltar para casa que nada vai acontecer com você. Se alguém quiser colocar a mão, todo mundo vai cair no chão, como aconteceu com Jesus, quando foram prendê-lo. Mas Deus fez questão de pegar 2 miríades de anjos. Deus colocou um grupo de anjo à direita, Deus colocou um grupo de anjo à esquerda, e disse: vocês vão marchar com Jacó, e vocês vão guardar Jacó pelo caminho, porque tem um irmão dele lá mau, que queria matar ele quando ele saiu de lá. Meus queridos irmãos, olha como Deus usa os anjos. Deus usa os anjos de um jeito que alguém está orando aqui na terra, como aconteceu com Daniel, e Deus, na majestade dele, fala assim: você, anjo, vem cá, avisa o Daniel que essa profecia é assim, assim, assado, e vai se cumprir assim, desse jeito. E imediatamente o anjo sai. Por quê? Porque ele tem que obedecer à voz de Deus. Os anjos são usados poderosamente por Deus. Quantos acidentes não acontecem com nossas crianças, porque Deus, Ele diz que vai cuidar de nossas crianças, dentro da sua soberania, Ele cuida para que coisas gravíssimas às vezes não acontecem. Ele também usa os anjos para trazer algumas tragédias, é verdade, como aconteceu lá no Egito, com aqueles primogênitos, como aconteceu no tempo de Davi, por seu pecado. Então Deus mandou aquele anjo, e enquanto o Davi não clamou a Deus, buscou a Deus em arrependimento, o anjo foi lá e estava dizimando aquelas pessoas. Mas olha, é só para mostrar que Deus usa muitos anjos. Ele está usando anjos hoje, nesse momento, ainda que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar. Meus irmãos, apesar de tudo isso, Deus não precisa dos anjos. É como eu disse, basta um olhar dele, tudo aconteceria como ele queira que aconteça, porque ele não precisa do Miguel, ele não precisa do Gabriel, ele não precisa de nenhum querubim, de nenhum serafim, ele não precisa de nada disso. Mas pastor, está lá, pois é, porque ele quis criar. Mas que ele precisa, ele não precisa. Ele já era Deus antes que qualquer anjo estivesse ali para servi-lo. Jesus foi servido pelos anjos lá no deserto, 40 dias sem comer. Depois Jesus foi servido pelos anjos na transfiguração. Jesus foi servido pelos anjos lá no Getsêmani. Mas Jesus já era Deus infinito, glorioso e eterno, antes que qualquer anjo ou arcanjo existisse. Ele não precisa dos anjos. A mesma coisa nós podemos falar dos mundos. Meus irmãos, é outra criação maravilhosa de Deus, é o universo. Esse dia eu estava pegando lá, uma coisa lá, mostra a Terra, olha a Terra, tal, daqui a pouco a Terra vira uma coisinha de nada no meio da nossa, tem um nome aí, né, que eu não sei direito, e daquele nome a Terra vai virando uma bolinha, daqui a pouco vira uma outra bolinha, daqui a pouco ela não vira nada, né? O universo é tão grande, é tão imenso,
mas foi Deus que criou todo esse universo. Então, meus irmãos, Deus não precisa desse universo que Ele criou. Temos aqui aquela palavra de Paulo lá em Atenas, né? Diz que Deus, Ele criou o universo, criou tudo que nele existe. Ele é o Senhor dos céus e na terra. E Deus é caprichoso. Ele vai criar um universo só aqui perto da Terra. Ele coloca Ele coloca um planeta menorzinho, ele coloca um planeta um pouco maior, ele coloca um grandão, aí ele coloca um ali que tem um anel no meio. Ó, veja só quanta coisa. Deus, ele faz diferente, porque Ele criou o universo, tudo que nele existe. Ele é Senhor dos céus, é Senhor da terra. Aí você pensa nesse universo tão grande, aí você pensa na nossa terra, que é uma coisa tão miudinha nesse universo. Meus irmãos, a terra, como é grande a nossa terra, como é imensa, como é bonita a nossa terra. Sabe, você pode ficar aqui no estado de São Paulo, tem tanto lugar bonito aqui no estado de São Paulo. Olha, você vai para um lado, você se cansa de ver tanta coisa bonita num lugar como esse. Primeira vez que a gente desceu para Caraguatatuba, paramos num mirante lá e podia ver aquela praia, daquela praia podia ver aquele monte de cidadinha ali. Como era linda aquela paisagem daquele mirante. Primeira vez que eu fui lá em Iguaçu, no Foz do Iguaçu, colocar a mão naquela água, pelo menos um pouquinho, sabe? Você sai todo encharcado, até que sai até meio desanimado. Mas como é lindo, e saber que era mais lindo ainda quando tinha 7 quedas. Irmãos, qualquer lugar desse mundo, né? Você vai, você se encanta, você vê, sabe? Olha, você pode ir, como eu viajei, né? Eu estava falando para os irmãos ontem. Eu estava vindo de Brasília, o avião começou a dar a volta ali naquela região de Campinas, naquela coisa ali, e o menino que estava perto de mim, com vontade de vomitar, eu não sabia, mas gentilmente ele abriu a janelinha para mim, e eu lá daquele meio querendo ver, e ele deixou eu ver, né? Quantos lagos, quantas coisas lindas criadas por Deus. É uma pena que aquele moleque vomitou tudo em mim depois, mas assim, né? Estava bonito até o vomito, mas era muito bonito de ver. Você que viaja bastante, você tem mais autoridade para dizer do que eu quase não viajo. Mas olha, irmãos, que terra linda é essa que Deus, Ele criou. Quantos lugares maravilhosos, né? Agora, meus irmãos, olha o que Deus fala aqui em Salmo 115. Ele fez a terra e deu para nós. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. Que coisa boa. Os céus são os céus do Senhor e a terra, Deus, eu vou dar para vocês essa terra. Você pode nadar nesses rios, você pode escalar essas montanhas, você pode passear, você pode se divertir, porque Ele deu para nós essa terra linda, maravilhosa. Só que tem uma coisa, por mais encantadora que seja a terra, e de todos os planetas, o mais bonito é a terra, pelo menos é o que a gente conhece, né? Então você pode imaginar essa beleza toda que Deus criou aqui. Ele não precisa de nada disso. Deus, Ele não precisa da mais linda paisagem que existe na face dessa terra. Deus não precisa da mais linda flor que nasce num jardim. Deus, Ele não precisa. Quando Davi estava lá, eu vou fazer uma casa para Deus, porque Deus não pode morar nessa casinha de pano, eu vou fazer uma casa linda, maravilhosa para Deus. Deus olhou para ele e disse: quem falou que eu quero uma casa para mim? Eu não preciso. Meus irmãos, nós precisamos desse mundo. Eu preciso, para o bem dos meus olhos, ver um lugar mais bonito. Eu preciso, para os meus pés, ter aonde colocar os meus pés. Eu preciso. Eu tenho que andar em algum lugar, eu tenho que ver alguma coisa, mas Deus não. Deus, Ele não precisa da terra, Ele já era Deus e já existia na eternidade, na sua glória, antes de existir esse mundo tão pequeno que é a terra, perto do universo que Ele criou.
Ele disse: eu não habito em mãos feitas pelos homens, em casa feita pelos homens, eu não habito. Veja, irmãos, então Deus não precisa dos anjos, Deus não precisa dos mundos, e Deus não precisa do homem também, que é da criação de Deus a mais linda. Você pode acreditar, da mais linda, a mais perfeita das criações de Deus, foi justamente o homem. Porque no princípio criou os céus e a terra, e mesmo que nessa terra a sua voz começou a criar tudo, é quando ele diz: haja luz, haja separação das águas. Veja, meus irmãos, aquela terra sem forma, Deus formou, a terra vazia, Deus encheu. Vamos formar com terra, vamos formar com mar, vamos encher com o sol, vamos encher com a lua, vamos encher com animais e vamos encher com os homens. Aí chega nos homens, irmãos. Os homens, Deus não disse: haja homem. Deus foi lá, com a mão dele, ele pegou na terra e ele fez um homem. Ele criou aquela criação que para ele, meus irmãos, ele disse foi muito boa. Criou lá com os olhos, com o nariz, com a boca, 2 orelhinhas lá bonitinho, e ele fez o Adão, e ainda, como se não bastasse, soprou o seu espírito sobre o Adão, ele se tornou uma alma vivente, e ainda deu ordem para o Adão: Adão, olha, você vai dominar sobre as aves do céu, os animais do campo, os peixes da terra, das águas, você vai ter o domínio, Adão, você vai ter o domínio. Olha, e isso não é o mais importante na criação do homem. A única criação do universo, desse nosso planeta, desse nosso mundo, que Deus disse: feito a minha imagem e semelhança, somos nós. Foi o homem. Feito a imagem e semelhança de Deus. Apesar do homem ter sido feito a imagem e semelhança de Deus, Deus, ele não precisa de nós. Eu sei que tem pastores, que tem igreja, Deus precisa de você. Não, coloque isso na sua cabeça. Deus não precisa de mim, Deus não precisa do Gilberto para nada. Ele já existia, continuará existindo sem mim. Ele não precisava me criar, mas ele me criou. Nós sim precisamos de Deus. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Eu gosto daquela passagem de Atos 17. Olha, tem 3 versículos aqui. O primeiro versículo é o 25. Ele não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de alguma coisa. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades. Então, meus irmãos, Deus, ele nos concede a vida, o ar, e supre todas as demais necessidades. De um só fez todas as raças, a fim de povoar a terra, e determinou previamente as épocas e lugares exatos onde eles deviam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. Nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Eu quero que você olhe no versículo 25, lá em cima, lá no final, que diz assim: concede todos a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades. Olha, o Salmo 104 resume bem essa verdade, porque diz assim: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Quando Deus deu os 7 anos de vacas gordas, foi muito bom, mas quando começou os 7 anos de vacas magras, em 2 anos, o mundo já estava passando fome. Se Deus resolver que não vai chover mais, se Deus resolver que não vai ter mais comida, não precisa de 7 anos. Olha a continuação do versículo 104, do Salmo 104. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, eles morrem e voltam a ser pó. A gente viu isso no Covid.
Olha, o ar está aqui, o ar está ali, o ar está... Se Deus resolver cortar a respiração, um arzinho, pronto, acabou. É assim. Então, Deus não precisa de nós, não precisa desse mundo, Deus não precisa dos anjos que estão do seu lado lá no céu, Deus não precisa de nada disso. Somos nós que precisamos dele, esse mundo precisa dele. Os anjos precisam de Deus, mas Deus não precisa de ninguém. Agora, meus irmãos, vem a pergunta, não é? Então, se Deus não precisa de nós, por que Ele quer nos usar? É porque eu mereço? Não, você merece. O pastor João dizia, a alto e bom som, com aquela bocona dele, com aquela voz forte dele, que a única coisa que nós merecemos é o quê? O inferno, e é a verdade. A pessoa pode se ofender com essa verdade, mas é a verdade a ser dita. Não é porque nós merecemos, irmãos. Olha, uma pessoa tão assim atrapalhada na vida como Sansão, ele foi uma pessoa atrapalhada. Que merecimento havia em Sansão para Deus usá-lo? Mas Deus, ele usou Sansão. Que merecimento havia em Balaão, o falso profeta, para que Deus usasse a boca dele para proferir preciosas promessas que ainda seriam cumpridas no seu Israel amado? Que merecimento havia em Jacó para ser o Israel amado de Deus? Para Deus olhar e dizer assim, ó, Jacó, você não vai ser mais Jacó, o enganador, você agora vai se chamar Israel, que quer dizer o príncipe de Deus. Eu quero que você seja o meu príncipe. Que merecimento havia em Jacó para Deus transformar ele de um enganador num príncipe de Deus? Então, meus irmãos, não tem a ver com merecimentos, tem a ver com o próprio Deus, tem a ver com a sua graça. E aqui eu gostaria que você chegasse aqui em 1 Coríntios capítulo 3, onde nós lemos, né, no versículo 9, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha só, tem a ver com a graça de Deus, tem que ver com o cuidado de Deus, a sua bondade, o seu amor para conosco, Então, quando fala assim, Deus precisa de nós? Não, mas Ele quer nos usar? Ele quer. Por quê? É porque Ele é muito gracioso, Ele é muito bondoso, Ele nos ama. É um privilégio, é um presente dEle para nós, atuar do seu lado, ser um cooperador. Esse versículo, capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio tem aí, meus irmãos? Deus nos dando a honra de lutar invencível ao seu lado. Você pega uma criança, qualquer que seja, que gosta de jogar um futebol, mas vamos pegar uma criança assim, né, que gosta de jogar futebol, e chega e põe o Messi aqui, tá? Vamos colocar o grandão, vamos colocar gente grande, né? Você pode colocar o Messi, você pode colocar o Cristiano Ronaldo, você pode colocar até o Neymar, porque eles são muito assim, né, famosos, e um desses três olhar para uma criança e dizer, vem aqui jogar comigo um pouquinho. Imagine a alegria dessa criança. Às vezes a pessoa nem é tão famosa, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava de viagem, né, como família, aí encontrou um dos cantores, aí não me lembro nem quem que é, que eu não lembro direito desses negócios. Aí as crianças queriam tirar uma foto com ele lá, vai lá, né? E pela gentileza deles, né, foi lá e tirou uma foto lá, com aquela alegria dele toda, né? Mas por que isso? Tirei uma foto com fulano. É claro, né? Ele está na onda lá, ele está... Agora, olha o que esse versículo está dizendo para nós, que Deus está me chamando, está me colocando do lado dele, e dizendo assim, nós vamos jogar
juntos você vai jogar comigo. Você vai trabalhar comigo. É isso que o apóstolo Paulo está falando com o cooperador. Você sabe o que é cooperar? É você atuar lado a lado. Isso é ser um cooperador. Deus nos dá o privilégio de ser seus cooperadores, meus, é pela graça, né? Só isso mesmo define. Deus nos fazer participantes da obra dele nesse mundo. Deus, ele nos valoriza, ele atribui importância a nós. Eu não sou uma pessoa de valor, eu não tenho importância nenhuma, eu já mostrei isso para vocês no começo da mensagem. Alguém pode até se achar importante nesse mundo, eu acredito que ninguém aqui se acha. Mas Deus, pela graça dele, ele nos valoriza e nos atribui importância, mesmo não precisando de nós. Ele me chama e diz: você vai ser o meu cooperador, vai cooperar comigo. O que é, meus irmãos, ser um cooperador de Deus, né? O que é isso? Vamos ler o versículo 9, vamos lá. Ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Vós sois cooperadores, nós somos cooperadores, vós sois lavoura, vós sois edifício. Então vamos por parte aqui, né? O que é ser um cooperador? É você saber que Deus é o Senhor da missão. Está na moda hoje, fala assim, os colaboradores, é o velho da van que fala muito isso, né? Meus colaboradores, mas eles estão debaixo da missão dele, do propósito dele. De fato são colaboradores. Eles têm que vestir a camisa daquela missão que é a van. Por isso são chamados de colaboradores, eles estão lutando pelo mesmo objetivo. Então, primeiro, já que nós somos cooperador de Deus, então é saber que Deus, ele é o Senhor da missão. Por isso Paulo olha e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Logo Paulo, no dia que ele se converteu, ele já olhou para Deus e disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você vai entrar lá em Damasco, lá na rua direita, vai encontrar um tal de Ananias lá, ele vai te procurar, etc. Tal. É um monte de coisa que Jesus falou para ele, totalmente contrário do que ele estava querendo fazer. Mas aí, meus irmãos, ele entendeu que Deus é o Senhor da missão, ou seja, eu estou debaixo da missão de Deus. Entender que é um privilégio, meus irmãos, poder ser escolhido, como eu falei, que coisa maravilhosa poder ser chamado, convocado para trabalhar junto com o Criador do universo, o Deus Santo, Todo-Poderoso. Olha o que Paulo, meus irmãos, escutou de Jesus, quando Paulo não, né? Aqui Jesus, ele falou com o Ananias, quando o Ananias falou assim: Senhor, esse homem é um perseguidor, nós temos aqui carta dos irmãos, da maldade que ele fez lá em Jerusalém. Aí Jesus olha para o Ananias e diz: Ananias, não, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Cooperador é entender que Deus tem uma missão. Cooperador é entender que é um privilégio. Só o fato de eu levar o nome de Jesus, isso é um privilégio. Eu já contei para vocês, irmãos. Eu estava trabalhando lá em Cornélio, sem vontade nenhuma também, essa que era a verdade, né? Eu tinha passado num concursinho lá, fui para lá, e aí eu fiquei com vergonha da pessoa que trabalhava comigo. Foi isso que me levou à desistência. Eu já não estava com muita vontade mesmo.
Mas o Francisco Fronja, de quem a gente comprou um Fusca até, ele foi lá, ele tinha passado num concurso lá em Londrina, e chegou com aquele cartão, a gente batia cartão lá na frente, ele diz, olha, né, hoje é o último dia que eu bato o cartão aqui, né, foi lá e com toda a força, pá, né, e disse assim, eu vou trabalhar para o Sheida, né, um ladrão de um prefeito lá em Londrina. Agora, eu pensei comigo, ele tem orgulho e está deixando esse serviço para trabalhar para um homem, e eu deixei de trabalhar para Deus, para vir para cá nesse serviço. Coloquei meu cartão no bolso, subi lá em cima, e aí então, dei o meu pedido de demissão. Graças a Deus, eu não quero mais. Por quê? Aí eu abri a boca também. É porque eu já trabalho para Deus, eu não preciso de outra coisa. Para mim, meus irmãos, eu entendi naquele momento que para mim é um privilégio trabalhar para Deus. Eu não preciso trabalhar para mais ninguém, eu só preciso trabalhar para Deus. E trabalhar para Deus, para mim, significa trabalhar para a igreja, para os irmãos, para o que for, para o reino de Deus. Então, para mim é um privilégio. Agora, meus irmãos, é querer cooperar sem olhar circunstâncias, né? Não fica olhando se o trabalho é muito, aí não pode, né? Senão, que nem eles contam aquela piadinha, né? De contrataram dois pedreiros para ir lá na Arábia fazer lá uma das coisas que estava fazendo lá, né? Estava no avião, aí quando estava descendo, um olhou para o outro e disse, ah, rapaz, pelo tanto de areia que tem aqui, nós estamos lascados, de tanto serviço que a gente tem para fazer aqui, não vamos nem descer, vamos pegar o primeiro avião de volta e ir embora. Viu que só tinha areia lá, pensava que ia ter tanto serviço para fazer. Olha, veja só, não olhe se o trabalho é muito. Quando eu digo isso, olha, essa cidade de Marília é muito... Não, é grande mesmo, mas Deus está te dando o privilégio de fazer a mínima coisa que seja. Se você conseguir discipular uma pessoa, a sua continuidade espiritual, quem sabe aquela pessoa pode ganhar quantas almas. Então, não fique olhando se o trabalho é muito, não fique olhando se existe poucos cooperadores. Meus irmãos, não olha para isso. Não olhe, não fique calculando, nunca olhe para os seus bancos, né? Para os bancos alheios para ficar fazendo base nos seus, não faça isso, porque você vai se sentir desanimado, você sempre vai, né? Satanás trabalha muito nessa área, não fique olhando como os outros cooperam, não olhe isso, é trabalhar mais do que todos, mesmo não sendo reconhecido. Essa passagem de Paulo para os Coríntios, veja que é o mesmo livro aqui, se você só ir lá para o capítulo 15, vá lá comigo no capítulo 15, né? Capítulo 15 e versículo 10, Paulo aqui, ele está falando com a sua igreja, né? Uma igreja problemática, ele fala assim, né? No versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque algumas pessoas daquela igreja falavam assim, o Paulo não sabe pregar direito, ele escreve bem, mas quando chega perto ele não fala direito não, a voz dele não é boa. Então, irmãos, ele está dizendo, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, eu trabalhei, ou seja, eu tentei me esforçar mais do que... Ele não era reconhecido como apóstolo, mesmo assim ele está dizendo, eu trabalhei mais do que todos. Então, é trabalhar mais do que todos, mesmo você não sendo reconhecido. Olha, não importa se alguém não vai te reconhecer, o importa é você chegar, meus irmãos, de noite, isso acontece muito comigo, é poder deitar e dizer assim, obrigado, Senhor,
aprendi com o Mário, né? Ele gostava de dizer essa frase: missão dada, missão cumprida. Mas assim, olha, até amanhã, Senhor, né? Para uma nova coisa. Mas estou aqui, Senhor, né? É dar passos animados diante das dificuldades. Isso é cooperar, é ser um cooperador. Quando eu cito Jonatas, tem uma tela do Jonatas aqui, olha que interessante, né? Pode mudar. O Jonatas, pode pular é o exemplo dele, né? Quando ele está ali, ele vai citar uma das frases mais lindas da Bíblia, mas o texto começa dizendo que o pai dele, o exército, está tudo debaixo de uma romeira, sem vontade de lutar, o inimigo ali mais forte, olha, o inimigo mais forte, mais bem armado, mais organizado, os outros colaboradores tudo indolente, debaixo de sombra e água fresca, seu próprio pai, ninguém querendo fazer nada, né? Aí então, meus irmãos, o Jonatas podia dizer: ninguém quer fazer nada, eu também não vou fazer. Mas o Jonatas tinha um espírito que é uma coisa maravilhosa. Deus tinha um amor muito grande por Jonatas. E aí, meus irmãos, ele usa essa frase, né? Ele diz assim para o empregado dele lá, né? O pajem de armas: vem, vamos atravessar a guarnição desses incircuncisos, porque o Senhor vai fazer o quê? Operar por nós. Deus vai nos usar. O coitado do pajem, né? Olhando aquele monte de filisteu lá, olhar para o Jonatas, né? Deus vai usar a gente, pajinho, né? Deus vai usar a gente, né? Por quê? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de dar a vitória com poucos ou com muitos. Só nós dois, tá bom, porque não é nós que vamos operar, é Deus que vai operar por nós. Então, para mim, meus irmãos, ser um cooperador de Deus é ter essa consciência de que Deus, Ele vai operar por nós, Ele vai usar. E Ele tem usado, Deus tem feito muita coisa, né? Quanta coisa Deus tem nos dado. Qual é a área de atuação dos cooperadores de Deus? Veja, irmãos, onde que nós vamos trabalhar? Onde nós vamos cooperar? Temos que voltar em 1 Coríntios capítulo 3. Está escrito ali, né? Está bem colocado ali. Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavouras de Deus. Vocês são edifício de Deus. Há uma lavoura, meus irmãos, a lavoura é o campo que Deus atua. A lavoura é esse mundo aqui que Deus tem que semear, Deus tem que plantar, a terra tem que ser arada antes de plantar. Veja, essa é a lavoura de Deus, o campo de Deus. O campo é o mundo aqui. Vós sois a lavoura de Deus, ou seja, lavoura no sentido que Deus plantou, primeiro arou a terra, preparou, depois Deus foi lá, plantou a semente brotou, depois de brotar começou a crescer, foi regada, foi adubada, cresceu e então vai dar fruto, depois do fruto tem que aproveitar o fruto. Lavoura é uma coisa muito trabalhosa, lavoura é trabalhosa, sabe? As pessoas que trabalham no campo lá, sabem o tanto que eles sofrem para poder plantar, para a gente comer. Por isso que assim, às vezes fico pensando, né? Você vai comprar 1 litro de gasolina, custa R$6, R$5, né? Não dá para nada. Aí você vai comprar um pacote de arroz, que a pessoa se mata lá para plantar, para colher, entrar debaixo de água e tudo mais, custa aí uns R$30, será? Um pouco mais, um pouco menos. Veja como, e dá para um mês inteiro um saco de arroz. Coloca R$30 no seu carro, você faz o quê? Então, mas olha, a lavoura dá muito trabalho, mas as pessoas não dão valor. Mas o cooperador, ele sabe o valor daquela lavoura. Por isso Paulo diz: vocês são a lavoura de Deus, né? E, meus irmãos, o salvo em Cristo Jesus, aquela semente que é semeada pelo semeador, aquela lavoura que vai surgindo, crescendo,
e que o diabo ele tenta destruir de toda forma, colocando joio ali no meio, né, para poder destruir aquela lavoura. Mas olha o amor, olha o cuidado que Deus tem com a sua lavoura. E ser um cooperador é ser usado para trabalhar na lavoura de Deus. Lavoura, tem um monte de coisa ruim, tem bicho. Uma vez eu estava com o Falcão, a gente estava, né, o pai dele tinha uma Willys, e falou: ei, vamos dar uma volta de Willys, vamos lá no sítio, era uma espécie de fazenda que eles tinham lá. Saiu todo alegre, aquela chimbica lá, só que ele tinha passado quase um mês para fora lá, a família tinha viajado, e aí ele estava voltando lá para a chácara, para o sítio, né? Quando ele foi vendo assim, foi colocando a mão na cabeça, né, como se fosse eu: valei-me Deus, tem misericórdia, né? Falei: o que aconteceu, Falcão? Rapaz, a lagarta está acabando com a lavoura, né? É um bichinho desse tamanho assim. Eu falei: mas isso está perdido, pastor, está perdido, isso aqui está perdido, isso é uma praga que a gente não viu, agora não tem mais jeito, né? Naquele ano eles perderam a plantação. Então veja quanto trabalho a gente tem na lavoura de Deus. Mas não é só isso. Aqui no versículo 9, outro campo de atuação, um edifício. Vocês são edifício de Deus, ou seja, casa de Deus. Do jeito que há uma lavoura para ser trabalhada, há um edifício para ser edificado, né? E o edifício, meus irmãos, lembra uma obra que permanece. É a casa que Deus constrói e na qual Ele quer morar. Ele tem prazer de morar nessa casa. Seja em nós como um templo do Espírito Santo, seja na igreja. Irmãos, a igreja é chamada casa de Deus. Você pode olhar no Novo Testamento, você vai ver o que é a igreja é chamado casa de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu poder ser um cooperador na casa de Deus, ser na lavoura, pregando o Evangelho na casa de Deus, como? Fazendo com que essa casa cresça, que ela se embeleze, que ela se edifique, que ela fortaleça. Então, é para isso que Deus, Ele assim, nos chama e somos privilegiados para trabalhar na lavoura de Deus, na casa de Deus, e poder, meus irmãos, olhar, né, o salmista, o Isaías, né, que fala: cantai todos sobre a grande vinha frutífera. Como é bom ver uma lavoura bem desenvolvida, bonita, e dizer: olha, vamos cantar sobre a grande vinha frutífera, né? E como é maravilhoso ver um edifício bem firmado, ver nele a casa de Deus, né? Ver uma casa de bênçãos, como fala o apóstolo Pedro. Então, irmãos, quero terminar com algumas perguntas aqui, né? Eu estou pronto para ser um cooperador? Acredite, Satanás não quer, o diabo não quer. Se ele puder, ele vai fazer tudo, ele vai plantar um joio. Se ele puder, ele vai jogar uma praga. E, sabe, ele vai atentar desde o pastor até o último dos irmãos. Ninguém está imune. Eu não estou, vocês não estão. Quantos de nós estamos prontos para dizer como Isaías, quando os anjos estão dizendo, quando a Trindade conversa e diz: quem irá por nós? Aí o Isaías levanta a mãozinha e diz: eis-me aqui, Senhor, me usa, Senhor. E Deus chegou e disse: vem cá, vai ser meu cooperador, você vai colaborar comigo, né? Você pode dizer para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim, e Ele não precisa mesmo, né? Sem mim, tudo que desejas vai acontecer. Eu não preciso ser usado para o plano de Deus acontecer, mas, Senhor, eu ofereço a minha vida para o Senhor poder usar.
Quantos de nós estamos prontos, irmãos, para dizer em oração isso? Senhor, eu sei que o Senhor não precisa. E eu também não mereço. E se o Senhor me usar, o Senhor vai ter um monte de decepção comigo. Uma atrás da outra, Senhor. Mas eu estou querendo ser usado. Me usa, Senhor. Sou eu um cooperador. Faz o que precisa e não o que quer. Que transforma o nosso amor por Cristo em ação. E sou motivado, eu começo, ou será que eu logo abandono? Eu tenho consciência que existem outros colaboradores, que eu devo influenciar esses outros colaboradores positivamente. E por isso eu queria o último versículo a ser lido, Romanos 16, 3. Acho que vocês conhecem, né, que essa passagem de Romanos é os companheiros de Paulo no ministério, que ele elogia muitos dos seus companheiros. Mas aqui no capítulo 16, o apóstolo Paulo diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo era cooperador, mas os dois também eram cooperadores. Eles estavam cooperando com Paulo, não apenas, estavam cooperando na lavoura e no edifício. Olha o versículo 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o qual não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Que colaborador! Eles não foram esquecidos por Paulo, que era um ser humano, e um ser humano, ele esquece as coisas muito rápido. Não surpreenda se você ajudar alguém e alguém te desprezar, alguém te decepcionar. Lembre-se que você também se esquece das pessoas e despreza as pessoas. Mas o apóstolo Paulo não se esqueceu desses dois. Está no final da sua vida, está nos finalmente. E ele diz: eu quero agradecer pela Áquila, pela Priscila, meus cooperadores em Cristo. Eu sei que por mim, eles já arriscaram a cabeça deles. Poxa vida, né? Nós somos cooperadores de Deus.